evidentemente, mas não era muito difícil que ligassem as coisas. Eu tentei recuperar para entregar no processo que a gente tem na Comissão da Verdade em Brasília, Comissão de Anistia, perdão, os fatos, mas o arquivo do sindicato foi queimado, Sindicato dos Químicos. Tentei falar com uma pessoa que teria o arquivo, mas ele não se dispôs a... O pessoal do sindicato, eu liguei para o sindicato, me disseram o que tinha acontecido, foram muito solícitos, os químicos do ABC, mas essa pessoa disse que uma pessoa tinha o arquivo, mas ele não me deu cópia, nem procurou, nem me deu chance de procurar. Não é difícil, era um jornal que aparecia uma vez por semana, no máximo, e era fácil procurar, ano de 75. Bom, eu conheci os companheiros, 2 ou 3 companheiros mais, e nos reunimos para organizar a oposição. A petroquímica aqui em São Paulo. Sim, né? em Mauá. Sim, Capoava. Sim. Eu entrei em julho de 74 e fui demitido em maio de 76. E depois trabalhei dois meses na Atlas Indústrias Químicas, e aí me demiti por orientação da organização, me tornei profissional político. E, como profissional, eu pertencia à direção da organização, eu era o mais jovem, eu tinha uma distância bastante grande, à época, com os demais companheiros. Com as prisões dos camaradas, os companheiros mais visados, que eram a Maria José e o Arnaldo Schreiner, todos eles tiveram na prisão com a gente em 78, foram para o Rio de Janeiro, então eu era o que tinha restado da direção aqui, e a gente a ideia que teve foi pegar o velho Pacheco e o outro, que é o Danilo. Jefferson era o nome de guerra, o Danilo, tá? Que estava no outro dia na sessão, mas hoje eu acho que ele não está presente. O Danilo foi o nosso primeiro operário. Ele era fruto de uma unificação que nós fizemos com o grupo, com a fração bolchevique trotskista, que era um grupo que também pertencia, reivindicava a corrente morenista, a corrente do PST argentino. Foram gente com mais tradição digamos, de cadeia, o Júlio Tavares e o Arnaldo Steiner, tiveram presos em 71, por isso não puderam se incorporar ao grupo quando a gente chegou. Fizemos uma unificação com eles e nos apresentaram o Danilo, a gente fazia reuniões, então me ocorreu de levar o Danilo, eu e o Edson, o Jarrão, Edson da Silva Coelho, que trabalhava na Coral à época. Esse, sim, foi trabalhar na fábrica por orientação da gente. Né? Tu não trabalhavas na fábrica? Ah, então. Onde tu trabalhava? Onde? Na Alto Metal. Ah, tá. Então, é outra companheira. Eles dois, e o Celso retornou a fazer o trabalho na fábrica, coisa que para ele era muito simples, porque ele era operário. E a gente levou os 2 companheiros. Bom, e aí o discurso, eu só queria o discurso do Pacheco, que ele repetiu muitas e muitas vezes para a gente, eu não presenciei, que ele disse, bom, os operários construíram essa faculdade, e agora que eles estão presos, nós pedimos a ajuda de vocês. E, bom, a história vocês conhecem, eles contaram, está escrita, foi a primeira passeata pública em São Paulo. Eu fiquei na dúvida agora se a de São Carlos foi antes ou depois do que o Celso contou, mas, digamos, em São Paulo foi a primeira. E a história começou a mudar no país. Isso é muito importante que a gente recorde, porque nós estamos passando por um daqueles momentos de inflexão na história do país. Não está bem claro até onde vai, mas há muito tempo que a gente não via, pelo menos 20 anos, não via manifestações e mobilizações desse tipo. E
os exemplos históricos não se repetem, mas vale a pena tê-los em conta. Não foi a única vez em que uma mobilização de jovens, no caso de estudantes, pouco depois tenha deflagrado o que deflagrou aqui no Brasil a partir de 78. Os trabalhadores demoram mais para entrar em luta, mas se a classe dominante já teve um susto com as manifestações dos últimos dias, imaginem quando isso se traduzir na classe trabalhadora. Bom, por último, eu queria também me referir ao trabalho dos companheiros da Comissão da Verdade. Eu penso como Zé Maria, eu não falei publicamente, porque eu não... Enfim, foi bom que o Zé Maria, que hoje é dirigente do partido, tenha dito isso. Eu acho que a gente entrou muito tarde na história, particularmente os que tiveram presos, particularmente os que eram dirigentes à época, deveríamos ter participado antes desse processo. Eu falo de frente aos companheiros que participam disso há muito mais tempo. Mas sempre é tempo. Já há um tempo nós nos incorporamos, e não nos incorporamos pelo nosso processo. Incorporamos por uma concepção política. E eu e muitos aqui, todos aqui, certamente, muitos mais, tivemos uma satisfação não mórbida, uma satisfação simbólica nestes meses pelo justo fim que teve um assassino miserável que morreu onde tinha que morrer, na cadeia, sentado no vaso sanitário. Não vou pronunciar o nome dele, que todo mundo sabe quem é. Também companheiros que eu conheci no Chile foram assassinados. Um brasileiro que foi assassinado, o Jorge Luiz Basso, que foi homenageado na sessão do Merlino. Eu o conheci sob o nome de Felipe no Chile, era meu dirigente do MIR. Então, isso nos dá força para que coisas semelhantes aconteçam no nosso país, com todo o atraso que nós temos, não pacto, pelo que aconteceu com o final da ditadura, a forma como foi feita. E, bom, isso não é o tema da discussão aqui, mas nos dá a certeza de que é preciso seguir à frente com esse processo. Eu entendo essas sessões, esta sessão, e se houver outras, como parte deste processo de recuperação da memória e preparação para o passo seguinte. Se existe memória, existe verdade. Se existe verdade, tem que haver apuração e punição. Isso é óbvio. Estamos atrasados, mas se há coisa que não prescreve, assassinato, estupro e tortura. É isso que eu tinha para dizer. Olha, deixa eu fazer uma pergunta antes de você se retirar. Nós vamos fazer a foto já, né? Aí depois, espera um pouquinho. Antes da foto, eu queria ver... Só queria fazer uma pergunta. Como vocês, lá no Rio Grande do Sul, e a carta que foi lida foi publicada pelo jornal Versus, aquele companheiro que editou o Versus... O Matico. Isso. Aquele que morreu aqui em São Paulo, né? Marcos Fairman. O Marcos Fairman, sim. Isso. Eu não conheci pessoalmente. Não era... Mas quem... Ele deu uma contribuição muito grande. Né? Não. Tá bom. Mas vocês formaram Versus, não era? Um grupo que formou o jornal? Nós entramos para participar no Versus. Isso. O Versus já estava formado pelo Marcão. Marcão já tinha formado. Sim. Nós ganhamos alguns companheiros que eram ligados ao Versus, o Matico, por exemplo. Isso. Que está lá, o Omar de Barros Filho, que está em Porto Alegre, está fácil de achar. E nós entramos no Quem no fala Versus. de novo, por favor. Omar de Barros Filho. Tá. Ele era um dos companheiros que a gente ganhou politicamente, que já estava no Versus. Entendi. Tá? Ótimo. Okay. É que nós vamos fazer uma especial sobre a imprensa alternativa da época. Tá bom, vou fazer a foto, então?
Vamos lá? Mancha, você reúne a velha guarda aí para fazer a foto? Vamos lá. Depois, para efeito, precisava depois fazer uma legenda, né? Ficam vocês aí, ficam vocês. Todo mundo. Vamos, Cipó. Ô, Valério, você não é tão novo assim não, rapaz. Vem pra cá. Batistela, é Batistela. Ô, Batistela, vem pra cá. Agora que eu lembrei o cabelo. Você era cabeludo pra caramba, Batistela. Puxa. Pô, você acha que era cabeludo. Mancha, pede para fazer uma... Cada um falar o nome na sequência para a gente gravar a imagem. Então, cada um o nome. Armando Pereira Silva Júnior. Carlos Alberto Batistella. Paulo Pazim. Américo Gomes. Ronaldo Almeida. Luiz Carlos Prates Mancha. Zé Maria. Márcia Aceto Paz. Alexandre Carvalho Leme. Valdo Mermelstein. Dirceu Travesso. Valério Arcari. Cipó. Celso Brambila. Lilian Irene Queiroz. Obrigado, gente. Isso aqui dá mais de 800 anos, né? Essa soma. Pessoal, eu sei que vocês têm várias origens, vários agrupamentos, mas hoje à tarde era importante dar uma força lá no Merlino, tá? Muito obrigado. Vamos continuar. Dirceu, agora é sua vez. É o seu depoimento, é? Antes, não é? Vai fazer. Ou é o. Ah, o Ronaldo, tá bom. Ó, pessoal, o Dirceu... Não, fica aí, eu pego a cadeira, fica sossegado. Cadeira não é problema. Ô, Dirceu, dá uma palavrinha antes de você sair. Nós combinamos... Eu sei que o companheiro está horas aqui, mas, ô, Dirceu, dá uma sentada aqui do lado, põe uma cadeira para ele. Ô, Mancha, põe a cadeira para o Dirceu. Não, aí você fica muito afundado. Não, fica Brambila. Ô, Mancha, dá uma outra cadeira. É ruim, é ruim. Zé, fica na mesa para não perder a imagem enquanto o Dirceu fala, vai. Importante. Vai lá, Dirceu, manda bala. Rápido, que eu acho que aqui o fundamental, o depoimento desses companheiros marca um pouco o que é a nossa história. Do ponto de vista pessoal, estes fatos, para mim, foram absolutamente decisivos e marcantes. Eu tinha vindo da maior... Depois de Santa Albertina, que é uma metrópole, Flórida Paulista é uma megalópole no interior de São Paulo. A humanidade ainda não reconheceu, mas vai reconhecer. E eu tinha vindo, em 77, fazer cursinho normal da época para estudar
para ser doutor engenheiro. Estudava no Ângulo, e um belo dia fico sabendo que ia ter uma passeata. E como disseram aí, parece que a característica nossa, uma das, era ser audacioso, muita audácia e pouco juízo. Eu me lembro me levantando na sala de exatas do Ângulo e chamando os colegas para ir para a passeata que ia ter, em 77, sem entender absolutamente nada. Eu não estava na primeira, aquela que foi da USP, eu vi depois, a primeira que veio para o centro. Participo das manifestações, sem saber. Para ser sincero, eu não sabia exatamente o que queria dizer constituinte, anistia. Eu tinha 17 anos de idade, ao chegar do interior, inocente, pura e besta, e todo o sentimento antiditadura, participo das manifestações, eu não sei o que acontece, né? A primeira passeata, o meu primo que fazia arquitetura, que para mim era a referência, que me leva, na primeira bomba o desgraçado fugiu, eu brinco com ele, até hoje ele está correndo, e ele diz, e você gostou do cheiro de gás, desgraçado, você ficou e nunca mais saiu. Um pouco essa dinâmica pessoal. Depois, em julho, eu participo das manifestações e entro na universidade em São Carlos. E chego em São Carlos com o clima do que estava acontecendo, e aí, então, tenho contato com a Liga Operária, a mobilização e a militância organizada, e começo a entender politicamente o que tinha acontecido no país, ou o que estava acontecendo, o que eu tinha vivenciado, ou por que eu tinha corrido de cavalo, ou o que é que estava acontecendo. Logo na sequência, a conquista, a libertação dos camaradas. Brambila chega com a idade, a gente vai perdendo um pouco a elasticidade, vai ficando mais... E tive o prazer de conhecer, pessoalmente conviver, com Brambila, com o Zé, com Márcia, que são exemplos da trajetória da nossa organização. O que aconteceu com eles, com a militância política, a tortura, o processo e o pano de fundo, porque nós estamos tratando da história do país. A resistência heróica que eles travaram, sem saber o que estava acontecendo, mas confiando numa análise, numa caracterização, isso é decisivo para a gente poder, hoje, buscar entender o que está acontecendo e dar respostas para esse processo fantástico, com muitas contradições, mas fantástico. Porque o que eles viveram da tortura e tiveram a crença de segurar o que seguraram, do lado de fora havia uma polêmica no movimento. Uma polêmica. A primeira manifestação que sai de dentro da USP, eu não estava, mas era um debate. Havia ou não havia condições? Qual era a situação da realidade? E havia os setores majoritários da esquerda diziam, o PC, e diziam não. Aqui ainda a resistência democrática. Lembrar que as últimas, Herzog, Manuel Fel Filho, tinham sido ainda manifestações estilo Consolação dentro da igreja. Eu estou resgatando esse aspecto político porque são debates que têm a ver com o que foi dito aqui. Não para que nós façamos disto
o centro da polêmica, o inverso, para que nós reconstruamos a história de cada militante. Eu tive a oportunidade de ir em Brasília, quando tive audiência, e são vários, e às vezes a gente dá desespero. Eu fiquei sabendo ali da greve dos trabalhadores que construíram Anchieta. Pela figura que estava, uma das figuras, que eram 20 pessoas fazendo o seu depoimento, que tinha sido militante do PC, e que, ao construir a Anchieta, organizou uma paralisação e uma greve. Eu fiquei sabendo do funcionário público do interior, do Nordeste, como foi perseguido a sua militância, a sua vida, e desculpa dizer desta maneira, mas evidentemente, uma concepção política e uma tentativa de detalhar elementos da realidade, prova e documento. E, por sorte, uma das advogadas com mais visão pediu o adiamento da decisão, mas a tendência era votar contra a possibilidade de uma figura de um militante de décadas do PC do Nordeste, que militou por cidades do interior do Nordeste. E esta figura eu tive a oportunidade de resgatar, de saber e de entender, de conhecer alguns elementos por este processo que está aqui. Então, mais do que contar, eu acho que a combinação do que nós estamos vendo aqui agora, ou da nossa presença aqui, e o que está acontecendo lá fora, o que eu aprendi naquele momento é de que, mais do que com o Celso, com Márcia, com o Zé, é de que, a cada momento de dificuldades impressionantes que a gente pode estar, as possibilidades são imensas. Imensas. Acreditar na capacidade de organização e mudança dos trabalhadores e, fundamentalmente, a partir daí, das ferramentas, o nosso cérebro, a nossa, como dizia o Brambilla, e utilizando a ferramenta da capacidade coletiva de análise. Só a construção coletiva. Não há indivíduo capaz de entender e nem de transformar. E, por isso, também dentro deste momento, o que dizia o Zé, defender os partidos com tranquilidade e calma, porque nós estamos dialogando com gente que está fazendo algo absolutamente fantástico e que tem uma reação ante os partidos justa, historicamente falando, em relação à experiência que tem, com conclusões influenciadas pela concepção liberal, porque vai para o outro lado, né? Vai para o individualismo absoluto e nega o processo coletivo. Esse é o nosso papel. Tudo isso que eu estou falando, eu queria terminar aqui, para não me alongar, digo para vocês, os três que estão aqui são exemplo e, mais do que exemplo, figuras decisivas. Com o Brambilla convivi em São Carlos e depois moramos junto aqui em São Paulo. Com o Zé, a militância de décadas. A Márcia, momento importante de militância no início dos anos 80. A casa na descida da Cardeal Arco Verde. Está aí Batistella, Márcia, Ronaldo. Vocês foram figuras aí do ponto de vista pessoal. Se eu tenho a convicção de ter dedicado a minha vida à militância para a transformação social
para essa lógica do coletivo e da solidariedade, da igualdade, onde o ser humano possa, de fato, se reconhecer como tal, em cada um e em todos, é porque eu tive a oportunidade de conviver com vocês. Obrigado. Vamos lá. Dirceu, se você puder, hoje à tarde lá na história. Ronaldo. Bem, boa tarde. Eu nem vim, né, para fazer depoimento nenhum, porque eu vim para assistir o depoimento da Márcia, do Brambila e do Zé, certo? Mas eu queria, já que fui jogado na mesa, né, então, tem que falar alguma coisa. Estava falando para o Zé, Zé, não tem nada para falar, não, você vai falar, vou falar. Bem, então, eu só queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, é o trabalho da Comissão da Verdade, quer dizer, eu acho que isso é fundamental. Não é à toa quando uma polícia, como a nossa PM, não é, se enfrentou, ou seja, covardemente com os manifestantes a semana passada, certo? Tem uma razão de ser. Quer dizer, esse país nunca pôs no banco dos réus um torturador. Certo? Ou seja, tudo que faz a PM, seja ela a Polícia Militar, seja ela a Polícia Civil, que ambas são militarizadas, ao fim e ao cabo, se deve ao quê? À impunidade da tortura nesse país. E não é só da nossa última ditadura, mas também desde sempre. Certo? Então, em primeiro lugar, para mim, esse é o grande trabalho da Comissão da Verdade, né? E digo que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, né, presidida pelo deputado Adriano Diogo, tem tido um trabalho memorável, eu tenho acompanhado, e aí nós temos duas figuras, né, fantásticas que sofreram o peso da ditadura, que é a Melinha Teles e o Ivan Seixas, que têm contribuído muito e levado isso à frente. E eu acho assim, porque, às vezes, né, há uma tendência muito grande, em primeiro lugar, de se, vamos dizer assim, metrificar a tortura, não é? Ou a tortura, seja ela física e psicológica. Né? E o próprio torturado, a própria pessoa que sofre, né, a tortura, os maus tratos, demora anos para destapar. Eu e minha mulher só viemos a conversar, né, sobre o que ela passou na prisão há poucos anos atrás. Sabe? E é muito engraçado isso, porque eu depois vou falar um pouquinho dessa história da Liga Operária, mas eu não fui preso em 77, né? Em 77 eu fui para a clandestinidade, onde eu fiquei um bom tempo, né? Até que um pouco se resolvesse todo o processo deles. Eu fui preso em 78. E das prisões de 78, eu e o Marquinhos, eu esqueci o sobrenome dele, né, que era um rapaz muito novo, tal, fomos presos no Rio de Janeiro. E foi interessante porque eu fui preso dentro de um ônibus. Eu estava indo para a Volta Redonda, nós estávamos organizando, naquela época, alguns comitês eleitorais para as eleições, 78, certo? E eu fui preso dentro de um ônibus, na Baixada Fluminense. Os policiais me prenderam, foi uma força assim, descomunal, né, que foi usada à época. Eu fui algemado e jogado entre o banco de trás, né, de um Opala, certo? E algemado e tal. E eu me lembro até hoje que era um sadismo muito grande, né, porque já ali vinham com tapa na cabeça, etc., até chegar na Praça Mauá, né, à época, certo? E foi interessante, porque chegando na Praça Mauá, eles me colocaram um capuz, né, me ficaram nus e começaram a tentar me espancar. E eu dizia para eles, me perguntando coisas, os nomes a época estava preso conosco, o Hugo Miguel Bressani, né, que era o Moreno, e perguntando o nome dele, etc., que eu não falava nada. E aí parou toda essa coisa, os caras que estavam fazendo isso saíram da cela, certo?
E, novamente, eu pus a roupa, tal, me tiraram o capuz, deixaram pôr a roupa, e, no fim da tarde, me colocaram novamente uma venda, eu fui algemado, e começaram a me trazer, ou seja, me levar, não diziam para onde estava me levando, né? Presumi que eu estava vindo para São Paulo, mas o sadismo era muito grande porque, no caminho, entendeu, eles pararam 2 ou 3 vezes, com ameaça velada. Eu digo isso por quê? Porque a gente, só depois de muito tempo conversando com a Márcia, é que a gente vai entender, na verdade, que aí existe, né, sim, uma forte tortura psicológica. Quer dizer, estão querendo te quebrar, estão querendo te destruir, certo? E isso, quer queira, quer não, te deixa sequelas, né? E aí eu vou juntar isso a essa coisa que o Zé falou, né, de esse núcleo, né, o núcleo que hoje é representado pelo PSTU, ter entrado tarde, né, em todo esse resgate. E, realmente, sempre um pouco isso foi desprezado dentro. Eu não sei se, talvez, é porque nós viemos, né, já viemos numa segunda etapa, e parecia, às vezes, uma vez eu brinquei com a Márcia, né, que parece assim, que a gente, né, como nós não sofremos, né, tão fortemente as torturas, etc., do pessoal que veio, né, que fez parte, né, da luta armada, parece até que a gente tinha um certo complexo dessa história, né? Então, eu não apanhei tanto, entendeu, quanto os outros. Então, eu acho que, nesse sentido, é muito importante o PSTU entrar e encampar essa luta. Bem, e aí eu coloco também essa questão das comissões da verdade. Quer dizer, hoje está tentando se criar a Comissão da Verdade da USP, né? Na USP, precisa ser vasculhado, investigado, porque são casos absurdos. Vamos só lembrar o caso da Ana Kuczynski, né? Que praticamente foi, entendeu? Não posso dizer foi entregue pela direção da Faculdade de Química, né? Ô, Ivan, você me ajuda. Química. Mas, de certa forma, houve ali uma... E aí eu pego o meu caso, né? Eu entrei na Liga Operária, acho que eu fui um dos primeiros militantes, né, recrutados no Brasil pelo pessoal que veio de fora, porque eles começaram um trabalho na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eu entrei em 74. Em 1975, eu fiz parte, né, e fui uma das lideranças do movimento contra o aumento das anuidades, certo? A direção da escola me entregou para o DOPS. Isso é muito importante. Às vezes a gente parece que não é nada, né? Mas a direção me entregou para o DOPS. E eu me lembro que, à época, a gente discutiu, fez uma reunião na organização, o que era melhor, se eu ia prestar depoimento no DOPS ou não. Quer dizer, havia o risco, se eu não fosse, certo, aí a coisa... Então, acabou se decidindo que eu fosse. Eu tinha uma cara muito de menino, quer dizer... Entendeu? Né? E aí passou tal. Mas, quando eu voltei para a escola... Eu me lembro, eu não consigo marcar bem o nome dele, se era Amílcar ou Aníbal, que era o diretor financeiro, administrativo financeiro da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele, no pátio, falou: olha, Ronaldo, agora a gente só te entregou para um depoimento, entende? A próxima vez você vai ver o que acontece. Entendeu? Então, ali eu já estava num processo um pouco de ir para a USP, para ir para a Faculdade de História da USP, e eu acabei indo. Mas havia uma ameaça clara. E isso houve, ou seja, dentro das faculdades havia a ameaça das próprias as direções, né, a ameaça sobre os estudantes. Então, quer dizer, em alguns casos, como foi o caso da Ana Kuczynski, foi praticamente entregá-la para a morte, não é? E outros poderiam chegar muito perto disso. Então, eu penso, né, que, nesse sentido, acho que é muito importante o PSTU abraçar essa causa, né? E eu acho que nós, as pessoas que viveram mais essa época, os anos da militância, nos anos 70, eu acho que tem, de certa forma, até um dever também de encampar a Comissão da Verdade. Obrigado.
Márcia, dá uma palavrinha. Bem, minha conclusão, minha fala aqui última a respeito é uma lembrança, né, que foi dada aqui pelo deputado Adriano Diogo, que a Melinha, né, ela tá, e outras companheiras sempre estão muito envolvidas em organizações, né, feministas, e o olhar feminista em relação ao que as mulheres sofreram na prisão em particular. Eu sou absolutamente solidária aos grupos, né? E na verdade, a tortura à mulher não é tão ruim, né? A do homem é tão ruim quanto a mulher, mas a humilhação que nós passamos, né? Que a mulher passa por ser mulher é indescritível. As ameaças de estupro com pau, os choques na vagina, enfim, quando eles achavam ainda que nós éramos noivos, namorados, tal, as torturas que faziam conosco juntas e a humilhação que faziam com que eu sofresse, né, do ponto de vista é indescritível. Tem coisas que são inomináveis. É inominável. Quer dizer, a condição de não bastava eu estar na condição de presa, não bastava nós estarmos na condição de presas e torturadas. A condição de mulher já levava também à condição da humilhação. Essa cena que o Zé contou, quando ele me viu no chão e com as pernas em cima de uma cadeira, eu tinha apagado da minha memória. Quando o Zé foi minha testemunha em um dos processos que eu estou levando, né, contra a União, por danos físicos e morais, né, por danos morais, o Zé lembrou e essa cena voltou à minha cabeça. A mim foi um bloqueio total. Aquela condição que eu estava de nua e humilhada, né, e gente em cima de mim, e com bicho barata, e eles me chamavam de concubina e amaziada, para degradar, é uma coisa assim que a gente precisa de uma defesa muito grande para dar aí um tempo poder elaborar e falar, porque tem coisas que são inomináveis, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo a gente ter, nós mulheres, a gente ter sempre falar sobre isso, né? A gente ter isso bem claro. Então, enfim, eu acho que isso só corrobora a necessidade, né, da Comissão da Verdade, né, levantar, vir com essa questão à tona, para que a sociedade pare de torturar, porque continua torturando, né? Assim como o Zé falou, quem é preso hoje não é tratado a pão de ló na prisão, não. É tratado como nós fomos, nós, presos políticos, né? São tratados da mesma forma. E eu acho que a punição aos torturadores é fundamental. Eu tive dias de dor de estômago quando eu li na revista Carta Capital que o senhor Romeu Thumann foi um exemplar servidor do Estado. Eu tive dor de estômago porque esse senhor era diretor do DOPS na época em que nós fomos presos e na época em que nós sofremos todas essas torturas. Era um departamento não muito grande, com um contingente de gente, né, razoável. Era impossível esse senhor não saber o que estava acontecendo lá. O senhor Sérgio Paranhos Fleury, era subordinado a ele. E ele chefiava o grupo do delegado Luiz Walter Longo, que era o cara que comandava a equipe de tortura em relação. Então, aquele momento que eu li aquilo na Carta Capital foi muito revoltante, porque se essa história não é
reescrita, esse senhor que já foi eleito, já tinha sido eleito um senador e estava lá como representante do povo brasileiro, ele passa para a história, para os futuros historiadores, enfim, para todos, como um cara que foi, nossa, muito bacana. Ele estava lá como pesquisador e era pau-mandado do resto, que era gente ruim, mas ele era bacana, né? E não se trata disso. Então, foi histórico a conquista da família Telles em relação ao torturador Ustra, e eu acho importantíssimo. Eu estou aqui com vários, eu e Ronaldo, nós estamos com vários processos contra a União e contra o Estado de São Paulo, e um deles eu fui muito incentivada por Janaína Telles, né, que foi uma figura muito importante, né, para também dar cabo de tudo isso, a também levar um processo à frente nominalmente, pegando pessoas. Eu acho que eu conto com o apoio, né, mais uma vez, né, dos companheiros que foram meus companheiros na época de militância. Tenho certeza que sem eles a gente não teria saído vivo de lá. E eu acho que essa luta é nossa, aí, de botar essa gente na cadeia. Não dá mais. Um país que sofreu o modo de colonização que nós sofremos, que teve um modo de escravização que fez sua riqueza com sangue, não pode, mais uma vez, virar essa página da história e achar que está tudo bacana e que nós nos contentamos com aquela anistia que foi dada. É isso, gente. Obrigada. Pessoal, primeiro eu queria... Ivan, só um pouquinho, Brambila, espera, senão me desorganizo. Espera aí. Ivan, vem para a mesa, aqui ao lado do Ronaldo. Ô, Ronaldo, eu só queria te falar uma coisa. Esse negócio da família Kuczynski, do Bernardo, da Ana Rosa e do Wilson, cada vez que a gente mexe nisso, o negócio piora de uma forma, você não tem ideia, a confusão, até pedir uma relação lá dos professores da Química da USP, o professor Bechara, que ele foi anistiado, porque o diretor da faculdade e aquela douta congregação estão fazendo uma confusão que, em vez do negócio diminuir, cada vez aumenta a confusão. E eles estão mexendo com coisa que eles não sabem direito com que eles estão mexendo, e além daquele relatório da Marinha que o Ivan revelou, dizendo, imagina vocês, que a Marinha justifica, eles não usam a palavra morte, a interdição da Ana Rosa, dizendo que ela era um agente duplo do Mossad e da CIA, e que seu irmão, à época, trabalhava na BBC e ela passava informações do programa nuclear brasileiro. Deixa eu falar olhando para o Brambila, senão ele... A Ana Rosa Kuczynski, aquela moça, a professora da Química, no relatório da Marinha, aparece que ela era um agente duplo do Mossad e da CIA. Valério, espera um pouquinho, eu só queria... nós queríamos que você falasse um minutinho. Eu sei que você não viveu esse período, mas você é uma pessoa muito importante. Eu sei. É só para concluir, nós só queremos uma saudação para registrar a sua presença aqui hoje. Bom, mas então, vamos indo, que a sessão está muito longa. Você queria falar alguma coisa sobre isso, né? E falar do CRP. E aí o Valério vem para a mesa já, vai, aí você faz uma saudação. Ivan, com a palavra. Eu só queria agregar a fala do Ronaldo aqui, que hoje, às 19 horas, está sendo implantada, instalada a Comissão da Verdade da FESP, da Fundação Escola de Sociologia e Política. E o depoimento que ele acaba de dar aqui, que o diretor da faculdade ameaçou, quer dizer, era parte integrante da fundação, era parte integrante do esquema de repressão, ele é fundamental, principalmente quando a gente sabe que a Escola de Sociologia e Política foi instrumento, foi base do CCC. Lá estudou o capitão Charles Chandler, que era um instrutor de torturas, né, que depois foi justiçado pela VPR,
E lá era a base do CCC, que atuava em conjunto com o pessoal do Mackenzie. Então, esse depoimento é fundamental. A gente, hoje à tarde, vai ter que se dividir, uma parte vai lá para a história, para inaugurar o rebatizado com o nome de Merlino, e eu vou ter que ir lá para a Escola de Sociologia e Política para a instalação dessa comissão. Eu estava comentando aqui com o Ronaldo que o depoimento dele é fundamental nesse momento, porque aí a gente tem uma demonstração com nome e sobrenome da participação do esquema lá da sociologia. Valério Arcari. Bom, eu não esperava fazer um pequeno depoimento para a história. Imagina que está sendo gravado, é isso? É isso? Tá. Bom, muito breve. Não, eu não me incomodo. Assim, está bem. Foi extraordinário ouvi-los. Não vou dizer mais nada, fiquei muito emocionado. Posso dizer que, em 1977, eu estava em Lisboa, vivia em Lisboa. Eu tinha me unido à Quarta Internacional em 1973. Na França, na Liga Comunista Revolucionária, militava no mesmo núcleo com Ângela, a viúva de Merlino, e com Michel Louvi, que ainda está vivo. Abandonei a Universidade de Paris, abandonei os estudos, fui para Portugal para viver a experiência da Revolução Portuguesa. E, em 77, nós organizamos, enfim, a campanha de solidariedade. Foi assim que foi a minha primeira ação política vinculada a uma organização revolucionária brasileira. Até então, a minha militância tinha sido ou na França ou em Portugal. E digamos, como eu vivia há 12 anos fora do país, a minha família saiu do Brasil depois de 64, a minha identidade e a do meu irmão, nós éramos crianças quando saímos, em 66, ele tinha 8 anos, eu tinha 9 anos, nós fomos formados no exterior, né, falando outras línguas, vivendo outras culturas, mas nós conseguimos manter, eu um pouco mais do que o meu irmão, a identidade com o Brasil, e em grande medida, a existência da Liga Operária foi uma das razões fundamentais pelas quais, em 1978, eu decidi voltar ao Brasil. De alguma maneira, aquela ida à Assembleia da República, com a decisão, portanto, do Parlamento português de exigir a libertação dos presos, foi, digamos, o meu ato militante como brasileiro, meu primeiro ato. Isso. Obrigado. Vocês vão me desculpar, eu realmente tenho que dar provas aos alunos. Se eu não aparecer lá às 12h, eles vão me matar, porque é o final do semestre e eles já estão sofrendo por antecedência, porque eu tenho fama de mal. Então. Legal, obrigado, Valério. Brambila quer fazer uma fala, né, de encerramento, aí nós vamos para a conclusão e o Mancha quer falar também. Mancha, vem para a mesa, que você não pode falar de costas, senão os caras não gravam. Hein? Brambila, fala, Brambila. Mancha, senta lá. Eu queria recuperar uma expressão que o deputado Adriano Diogo... Pelo amor de Deus, para de me chamar de deputado. Ele falou que eu fui um dos mais torturados. Eu não tenho dúvida nenhuma, e agora eu me emociono mesmo, de que a Márcia foi a mais humilhada e passou pelas maiores, esqueci o termo, humilhações e sofrimentos de nós três. E isso, quem me fez resgatar foi Nauel Moreno. Eu tive a honra de conversar com ele, e quando ele perguntou das nossas prisões, ele falou, você era a direção? Eu falei, não, nenhum de nós três éramos direção. O Zé Maria nem cooptado tinha sido. Né? Eu falei, bom,
Tá bem, porque a obrigação da direção era chamar para si a atenção. E isso me falhou. Me falhou, inclusive, naquele momento em que eu apliquei choque na Márcia, segurando com as duas mãos. Eu não era uma direção. Então, muita coisa que eu devia ter chamado para mim acabou sobrando para a Márcia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que, apesar de dizer que eu fui o mais torturado, quem padeceu mais, sem dúvida alguma, e na condição especial de mulher, foi a Márcia. Não tenho dúvida nenhuma. Falando, ninguém acredita que aconteceu isso. Poxa. Alô, alô. Bem, realmente eu acho que a manhã de hoje foi uma manhã... Fala o seu nome completo, por favor, não só o apelido, fala o nome. Luiz Carlos Prats, Mancha. A manhã de hoje foi uma manhã, eu acho, bastante importante, histórica. Eu acho que os 3 depoentes de hoje, os 4, são símbolo da luta da Liga Operária, depois Convergência, PST. E agradecer a todos e todas que vieram nesse ato, nesse depoimento, particularmente, mais uma vez, a Melinha, o Adriano e o Ivan, que propiciou a gente poder organizar aqui conjuntamente essa atividade. Obviamente, acho que já se falaram por todos. Como disse o Zé Maria, que nós que estamos hoje no PSTU temos uma dívida que nós estamos buscando correr atrás dessa dívida, com a história, inclusive. Nesse sentido, a Márcia, eu acho que nos ensinou um caminho, tem sido a vanguarda do resgate a essa memória. E todos os depoimentos que foram feitos aqui, acho que expressou isso. Eu queria, para ser mais justo com a história, porque o Brambila, há muito tempo que a gente não discute política, ou fala de política sobre o Brambila. E, sinceramente, eu tinha dúvida, eu achava que o Brambila não viria nessa sessão. Inclusive, acho que mandei um e-mail para a Márcia ontem, o Brambila está confirmado. Sei lá, talvez ele não gosta de falar sobre o tema, ou foi uma marca profunda na vida dele, ou porque ele é muito humilde. Mas o Brambila é um símbolo da resistência democrática nesse país, um símbolo da luta operária e um símbolo da luta estudantil. Porque ele talvez não gosta de contar essa história, mas o Brambila foi presidente do DCE da Universidade Federal de São Carlos em 1975. Ele construiu o DCE Livre, e organizou a primeira greve também em 1975, quando não se podia falar em greve de estudante. Foi uma greve, se não me falha a memória, por restaurante. Foram 30 dias de greve. Aliás, foi a primeira manifestação que eu participei. Eu participei da greve ouvindo o comando de greve durante 30 dias, sem saber o que o pessoal estava falando, mas o Brambila era nosso dirigente. E depois ele organizou, na cidade de São Carlos, a Liga Operária. E também, quando entramos ao partido, nós entramos em 10, um grupo de 10, aliás, aqui também o Ronaldo, que fez a proeza de ganhar 2 grupos, ganhou a oposição e a situação para a Liga Operária. Eram 2 grupos que estavam se brigando naquele momento, ele ganhou os 2. E por isso que teve essa história. Quando tem a resistência, eu acho que foi importante que diz o Brambila aqui, de São Carlos, porque são 2 histórias da Liga. Uma, o apelo aos estudantes da USP, bem colocado aqui pelo Valdo. E São Carlos, porque o Brambila era um líder de massa em São Carlos. Não era... Ele era um operário. A Liga, ela obstinadamente, ela procurava o movimento operário. Por exemplo, quando eu entrei dentro da universidade, minha primeira tarefa foi voltar para a fábrica onde eu trabalhava, em Campinas, para buscar contatos com as pessoas, buscar contatos antigos, conversar.
Nós éramos obstinados por um movimento operário, mas o Brambila, ele era um líder, por isso que São Carlos parou. No dia 4 de maio, se me falha a memória, tinha 8.000 pessoas na rua, em plena ditadura militar. 8.000 pessoas na rua. E daí era junto com a Liga Operária e o MR8, que dirigia o movimento sindical, o movimento estudantil no caso, Raduan, Paulo Massoca. E São Carlos absolutamente parou, fez um ato na frente da cidade com 8.000 pessoas. Aquilo era absolutamente fantástico. E isso por quê? Para as pessoas que estavam lá, porque o Brambila estava preso. Tá? E se pode dizer que vocês são sobreviventes, porque, se lembra, Adriano, nós estávamos participando da homenagem de Olavo Hansen, e a situação não era muito distinta. E, desgraçadamente, infelizmente, ele faleceu, porque não teve o movimento estudantil na época, não teve aquela fagulha que se espalhou pelo país todo. Talvez um momento até semelhante ao que se vive hoje, em proporções distintas. Tá? Porque foram passeatas, foram manifestações que percorreram o país todo, e foram as primeiras manifestações de massa contra o regime militar e manifestações abertas contra o regime militar. Então, foram milhares de jovens que se jogaram às ruas, pedindo anistia ampla, geral e restrita. E a anistia ampla, geral e restrita, com canso de repetir a época, era para todos que lutaram contra o regime militar, seja ele pego em armas ou não, era para todos, e não anistia para os dois lados, e não anistia para os militares. Isso jamais foi uma reivindicação de qualquer setor social, até porque os militares jamais admitiam que existia a tortura, então eles não tinham por que se pedir anistia para eles mesmos, não existia tortura para eles. Então, esse movimento que detonou em 1977 foi o que fez com que acabasse ou diminuísse as torturas no país. Como disse a Márcia, talvez foi a última mulher a ser torturada. E os outros, os poucos últimos homens também, porque depois, estava falando com o Américo, em São Paulo foram os últimos. Inclusive, depois, em 78, os presos da Convergência, que, aliás, foram presos por lutar abertamente para organizar um partido político, não foi nada mais do que isso. Era, inclusive, aceitando as regras do regime. Existia uma regra para poder criar um partido político, e essa regra que estava sendo seguida pelos membros da Convergência que foram presos, mas, como eles mesmos dizem na sua carta, já não foram mais torturados. Porque esse movimento de 77 foi um movimento que marcou a história, que marcou uma virada, e por isso que é tão importante relembrar esse momento aqui. Eu queria dar esse depoimento para pegar um pouco o Brambila, que, para nós, independente de nos últimos 20 ou 30 anos, poucas vezes a gente se encontra na política, ele é um símbolo dessa organização. Ele foi um símbolo da resistência democrática, um símbolo da luta dos trabalhadores, e, para nós do PSTU, é um símbolo de resistência, e nós vamos reivindicar o papel que ele cumpriu sempre, assim como nós reivindicamos o papel de todos os dirigentes. E, por último, as tarefas políticas que, para nós, estão colocadas. Estão colocadas a tarefa política de estar à frente da luta pela punição. Nós queremos a punição dos torturadores, e por isso que nós estamos participando de várias atividades que tenham com esse objetivo, e também a Convergência, como organização que combateu o regime militar, talvez até agora seja a única que não foi reconhecida como uma combatente do regime militar. Nós queremos essa reparação. É necessário, porque ela cumpriu um papel que foi um papel de destaque, talvez como já foi dito aqui autocriticamente pelo Zé, por culpa nossa mesmo de não ter colocado no momento, desde o início, esse debate, talvez seja a única organização que até hoje não sofreu, não foi reparada. E nós queremos que haja a reparação, haja justiça, para que a gente possa passar a história limpa e, principalmente, impedir que esses fatos continuem a ocorrer. Legal. Bom. Parabéns, Mancha. Mancha, nós temos que fazer a retrospectiva lá de São José dos Campos. Então, deixa eu só concluir olhando para o Brambila.
Américo, você que é a agenda da revolução, vamos lá. Hoje, que horas é o negócio da sociologia e política? Ivan, que horas é o negócio da sociologia? 19 horas. 19 também? Então, Fundação da Comissão da Verdade da Sociologia e Política, às 19 horas. Fundação da Comissão, negócio da reparação lá do Centro de História, do Merlino, 19 horas. 18 horas. 18 horas, 18 horas. Américo, tem um negócio que é importante para vocês que são advogados, você e a doutora, que está sendo feito um filme que é um julgamento simulado da lei da anistia, pegando o caso da Soledad Viedma, da morte lá em São Bento, e dia 8 de julho, na Faculdade de Direito de São Francisco, vai ter a gravação de um tribunal simulado pelo Maurício Ribeiro Lopes e outros juristas que vão fazer um tribunal simulado sobre a lei da anistia, com o pretexto de julgar o caso que eles chamam o caso Orestes, que é um personagem da mitologia grega, para discutir a lei da anistia. Então, você que é um cara que consegue articular nacionalmente essa agenda da resistência, dia 8 de julho, às 19 horas, no Salão Nobre. Então, eu queria agradecer a todos. Foi muito importante a vinda de todos, vocês dois, todos, o Zé Maria ter falado, pessoal da Comissão de Direitos Humanos, Hugo, o Zé Maria quer tratar uma agenda de repressão aos trabalhadores rurais pela Comissão de Direitos Humanos, não é Comissão da Verdade, Comissão de Direitos Humanos. Então, eu só queria, eu falei isso outro dia, eu vou falar só essa frase, não vou esticar mais. Aquele dia que aquele rapaz que era da Pastoral Operária, lá de São Carlos, que era da CUT pela Base, que não é do PST, ele tentou me fazer um trança-pé, pega, que ele me conhece há 40 anos, ele quis contar piadinha, né? Eu até deixei barato naquela hora, que ele começou a querer falar de Palocci e tal, todas aquelas coisas desagradáveis, depois ele veio miando no microfone falar que ele estava apoiando e tal. Então, quero dizer o seguinte, são muitas coisas que nos separam, muitas as coisas, e poucas as que nos unem. Então, se a gente conseguir trabalhar com os pontos de tangência que nos unem, a gente dá uma contribuição enorme. Nós não conseguimos ainda ter agenda aqui, viu, Amelinha, Ivan, e demais companheiros, para fazer a sessão do Olavo Hansen. Depois daquela que nós fizemos, nós temos que fazer o Olavo Hansen. Eu peço a contribuição de vocês para a gente fazer um ato do Olavo Hansen forte aqui na Comissão da Verdade. O Geraldinho Siqueira deu um bom depoimento aquele dia. Então, fez um excelente depoimento. Então, eu hoje até tinha pensado em fazer uma cerimônia bonita, queria até fazer uma surpresa para vocês, de trazer uma versão nova da Internacional, com uma menininha que foi presa, torturada, uma cantora lírica, para fazer a Internacional, mas nós vamos fazer aqui no dia do Olavo Hansen. Então, os companheiros mais organizados na questão do Olavo Hansen foi o Olita do Trabalho, foi o Neto da Oposição Sindical Metalúrgica, e nós queremos fazer o Olavo Hansen junto com vocês. Hoje é desnecessário dizer a importância da gente estar lá no Merlino, quem puder ir, e vamos tentar discutir politicamente a questão da revisão da lei da anistia, de uma campanha nacional. Tudo bem? Muito obrigado, companheiros. A luta continua. Obrigado. Quero que o Edu venha aqui. O Edu foi posadista. Isso. Hugo, acerta com o Zé Maria aqui.